Olha, em apenas 3 meses de execução, o programa Desenrola Rural já beneficiou mais de 56 mil famílias agricultoras. A cifra renegociada já chega a mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em dívidas rurais, abrindo caminho para que milhares de produtores possam, então, retomar o acesso ao crédito e fortalecer a produção. O programa oferece condições excepcionais de renegociação com descontos que chegam aí a 96% sobre o valor devedor, a depender aí do tipo de dívida, além de parcelamento facilitado. A agricultura familiar tem papel fundamental também no preço dos alimentos. Na conversa de hoje a gente também vai saber o que está sendo feito pelo Ministério para aliviar o bolso do consumidor final. A gente também vai falar de Plano Safra, COP30, enfim, assuntos não nos faltam com o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Bom dia, Brasil. Bom dia também a sua equipe, Mariana, Cristina, Edilberto, Poissebon, Diego, Ricardo Galhardo, que me acompanha, e todos os veículos que vão participar conosco aqui. Rádio Nacional de Brasília, Amazônia Alto Solimões, Priscila Mazenotti, Rádio Bandeirantes Campinas, Heitor Fredo, Rádio Liberal de Belém, Rodolfo Souza, Rádio Ponte FM de Petrolina, Maico Galvão, Portal Gazeta Digital de Cuiabá, Pablo Rodrigo, Rádio Excelsior de Salvador, João Tran, Rádio Cultura de Lavras, Renato Correia, e Rádio CBN de Maringá, Luciana Pena. Bom dia a todos vocês. É isso, ó, o ministro já fez as apresentações aí, então vamos embora, ministro. Vamos começar já. Comecei aqui falando um pouco do Desenrola e já quero saber, parece que tem muita gente desenrolando, né? Como é que tá o programa, ministro? Qual a avaliação que o governo faz até agora do Desenrola Rural? Muito positiva a avaliação, Karine, porque nós já conseguimos que 56 mil pessoas, 89 mil contratos fossem repactuados, e isso representa e significa que essas pessoas podem tomar de novo o crédito agrícola. O que nós queremos é mais gente produzindo alimentos, e isso corresponde já, porque é o 3º mês do programa, corresponde à ideia de que o programa pegou. E ele é muito vantajoso. Você mesmo disse que tem gente que tem desconto de 95% da sua dívida. Então, é a hora de fazer o desenrola, quem tem pendência, e voltar a tomar o crédito agrícola, que o Brasil precisa, que os agricultores possam tomar o crédito. O crédito agrícola é muito vantajoso igualmente. Tem juros de 3% para a produção de alimentos, 2% para a agroecologia, para a bioeconomia, 0,5% para comprar máquina, e é por isso que nós queremos que todo mundo tome o crédito agrícola e aproveite essa porta que é o Desenrola, que é uma porta muito vantajosa para superar as pendências. Aliás, incentivos também para que as pessoas não desistam do campo, né, ministro? É isso, nós precisamos que o Brasil tem um grande desafio, né? Porque hoje é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Produz para o seu mercado interno, que é um desafio imenso, mas produz também para o mercado externo. E é por isso que nós queremos que os agricultores estejam com possibilidade de continuar produzindo alimentos. É isso, então vamos chamar os colegas aí para a nossa conversa. Eu já começo com ela, Priscila Mazenotti, Rádio Nacional com a gente. E aí a gente fala também, ministro, com a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Priscila Mazenotti, ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, ministro, também bom dia para o senhor. Queria falar um pouquinho de preço de alimento, claro, né? Não dá para o senhor vir aqui no Bom Dia Ministro sem a gente tocar nesse assunto. O programa Arroz da Gente, eu queria saber na prática quando que ele vai se refletir ali no preço das gôndolas, na redução de preço nos supermercados, e se ele pode também envolver outros alimentos que não só o arroz. Olha, Priscila, o arroz basta ir no supermercado. Você vai comprar. O arroz hoje é o carro-chefe da diminuição de preços de alimentos no Brasil. O ano passado, essa época, se você comprasse 5 quilos de arroz, você não encontraria por menos de R$ 32. Hoje, você vai no supermercado, você encontra até, não todo
todo arroz está custando, mas você já encontra de R$15, metade do preço. É um produto que não só não teve inflação, como teve deflação. Isso em um ano diminuiu o preço. Isso são políticas públicas. Crédito, também programas de estímulo, como o programa do contrato de opção, que foi feito pela Conab, e também houve um estímulo de uma nova cultivar da Embrapa, que expandiu a produção de arroz para o Centro-Oeste. Todas essas políticas fizeram com que baixasse o arroz. E aí você pergunta sobre o preço de alimentos. O arroz, ele baixou, na média, 15%. O feijão baixou, na média, 24%. Os ovos, que estavam muito caros no final do ano, e nós queremos que possam chegar a um preço menor, mas já baixaram em 10%. Nós também tivemos uma diminuição do preço do frango. Enfim, o tomate, laranja baixaram, e com isso, olha aqui, eu estou recebendo da nossa produção aqui, que já tem arroz a R$12,90, tipo 1, R$12,90. Então, essa sensação do arroz já pode ser vivida pelo povo brasileiro, mas o que a gente quer é que tenha um equilíbrio entre o preço para o consumidor e o preço para o produtor. Essa é a nossa preocupação para frente, porque não adianta você ter anos de alta, depois anos de baixa, depois sobe de novo, baixa. Nós queremos estabilidade, que tem que ser para os dois lados. Mas o arroz, ele já gerou essa sensação de diminuição. O presidente Lula, ele é obcecado por preço de alimentos. Ele, como ele foi líder sindical, o líder sindical sempre se preocupa com o poder de compra dos trabalhadores. E o poder de compra vai também do custo dos alimentos. E nesse momento, nós estamos num momento positivo em relação ao custo dos alimentos. O Brasil tem alimentos que precisam baixar mais, nós não temos dúvida. E eu posso, assim, falar de alguns alimentos que precisam baixar mais. As carnes, elas precisam baixar mais, né? Nós sabemos que o café está com preço alto, mas significa também que teve quebra de safra no mundo inteiro, e por isso que o Brasil está sendo muito requisitado em função do café. Mas todo o esforço do governo do presidente Lula é para que o povo brasileiro tenha alimentos com preço adequado para a sua renda e o produtor também seja remunerado adequadamente. Ministro, Priscila perguntou aí do arroz da gente, perguntou se essa política pode ser espalhada para outros produtos. O senhor mencionou agora produtos que o senhor sabe que estão caros. Queria saber qual é a expectativa disso, dessa redução, e se, como a Priscila perguntou, se há expectativa de que outros programas entrem numa nesse política estímulo, dessa. Isso, nesse estímulo. Sim. Nós temos, agora no Plano Safra, nós vamos fazer um grande estímulo à produção de café, à produção de ovos, vamos continuar o estímulo à produção de leite e também tomar uma série de medidas para manter essa produção de arroz em níveis positivos, né? Aumentando, porque o arroz e o feijão são a base do prato do povo brasileiro. Então nós, no Plano Safra, vamos lançar uma série de incentivos para diversos produtos, para que nós tenhamos produtos no prato do povo brasileiro. Por exemplo, os juros para produzir alimentos é 3%. Isso é um grande estímulo diante de um juros de 14,75%, que é o da Selic. Então há um subsídio muito alto para a produção de alimentos no Brasil, e alguns especificamente, como eu mencionei, café, arroz, feijão, leite, esse nós vamos continuar a estimular. Ministro, vamos a Campinas, vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo também já está com a gente. Oi, Heitor, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, a todos que estão acompanhando a gente. Ministro, o senhor esteve em abril, agora desse ano, aqui em Campinas, num encontro no CPQD, onde foi firmada uma parceria dentro do projeto CNA,
falando sobre inovação e tecnologia para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar. Esse projeto está andando e como ele deve funcionar na prática e de que maneira a tecnologia e a inovação pode ajudar esse agricultor no dia a dia? Oi, Fredo, obrigado pela sua pergunta, porque você me permite também lembrar de um dos temas que serão estimulados no Plano Safra, que é da conectividade. Nós vamos fazer um programa de estímulo à conectividade no campo, porque o agricultor não pode ficar sem acesso à internet. Todo o bem-estar que a cidade promove, nós temos que promover ao agricultor também. E por isso que no Plano Safra vai ter um programa de conectividade. Mas eu tive aí em Campinas um CPQD, obrigado de você lembrar, foi para conversar sobre conectividade, que é o projeto Semear. E nós então agora, nessa semana, devemos avançar já nas tratativas com o CPQD para fazer algumas experiências de conectividade em regiões que não têm cobertura de celular, entre elas o Vale do Ribeira e outras regiões que nós vamos estimular a conectividade. E aquela conversa que eu tive com o CPQD já teve desdobramentos com o secretário Moisés Savian para celebrar um acordo com o CPQD para garantir a cobertura de conectividade, cobertura de celular em algumas regiões brasileiras, e isso também está fazendo com que nós tenhamos uma relação muito direta com o Ministério das Comunicações e com a Anatel para que essa conectividade se estenda a todo o território brasileiro. De Campinas para Belém do Pará, a gente vai lá para a Rádio Liberal. Rodolfo Souza está com a gente. Oi, Rodolfo, bem-vindo, ótimo dia para você. Olá, Karine, bom dia para você, bom dia também para o ministro Paulo, para os colegas, para quem nos acompanha. Ministro, eu queria falar com o senhor, fazer uma pergunta a respeito da reforma agrária, né? De vez em quando aparecem problemas, principalmente no sul, sudeste e no oeste aqui do Pará. Queria que o ministro falasse a respeito disso, desses projetos de reforma agrária, problema muito complicado que a gente tem no Brasil todo, mas especialmente aqui no nosso estado. Muito obrigado, ministro. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Muito obrigado pela sua pergunta sobre reforma agrária. Esse programa de reforma agrária ficou paralisado por 10 anos. Desde 2016, 2015, ele ficou paralisado. Nós retomamos não só o programa de reforma agrária, como a recriação do MDA. O presidente Lula recriou o MDA, vinculando ao INCRA, contratou 700 funcionários para o INCRA, criou 2 diretorias no INCRA e colocou orçamento. Nós já pusemos até esse ano 1 bilhão e 100 milhões de reais para a compra de terras. E também estamos usando as terras públicas, estamos usando as terras que são de adjudicação, e voltamos a assentar famílias, né? Em termos de possibilidades de novos loteamentos, novos lotes, novas ofertas, nós devemos estar terminando agora esse mês com 16 mil novos lotes a destinar às famílias, que agora nós passaremos para a seleção das famílias no mês de junho e julho. O INCRA, com seu presidente César Rodrigues, sua diretora Maíra Diniz, que é a diretora de obtenção. O sul do Pará, como você disse, é uma região com muita demanda de reforma agrária. Aquela região de Paraupebas, Marabá, é uma região com uma demanda imensa de terra para reforma agrária. Nós recentemente fizemos uma reunião longa, foram 5 horas de reunião com a Companhia Vale do Rio Doce, com o MST, e agora o presidente Lula deve ir a Paraupebas para entregar um conjunto de novos assentamentos para os acampados da reforma agrária. Nós temos no Brasil hoje cerca de 115 mil acampados esperando por terra. E nós, então, temos pressa de fazer com que todos possam ter, num horizonte que não é tão curto, terra para nela trabalhar. E já com velocidade estamos retomando os programas de reforma agrária. Reforma agrária para nós é terra,
mas também é crédito, já foi entregue 1,5 bi de crédito. Além do crédito, assistência técnica, nós estamos também fazendo um programa de desenvolvimento dos assentamentos com as universidades e institutos federais, programas de acesso a mercados, e nós temos 2 programas públicos de compras públicas que são muito robustos, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, nós estamos com um programa de ciclo completo para que você possa viabilizar esses novos assentamentos e daqui a uns anos essas pessoas já tenham um desenvolvimento tal que elas já estejam todas vendendo ao mercado e ajudando o Brasil a aumentar a sua produção de alimentos. Ministro, o senhor falou em 115 mil acampados esperando por terra. Tem alguma expectativa para esse ano? E sempre que o senhor vem aqui, o senhor sempre explica uma coisa que eu acho que é fundamental. Não basta só desapropriar a terra, né, ministro? Tem que ter um conjunto de equipamentos públicos ali naquela região, não é isso? É isso, é como a criança que nasce, ela precisa ter uma série de apoios, ela precisa ter estímulos, tem que ter creche, tem que ter boa alimentação. Todo assentamento que nasce, ele tem que ter uma série de estímulos, né? Nós estamos agora, eu falei desse número de 16 mil lotes que já estão sendo disponibilizados. Nós temos uma meta de dobrar nesse ano, né? Nós estamos ainda no meio do ano, já chegamos a essa meta e estamos com possibilidade no horizonte de conseguir só numa operação de adjudicação, jogar essa meta para 26, 27 mil, que nos possibilita a fazer com que esse ano seja o ano de maior entrega na história do Brasil de lotes para a reforma agrária. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, vamos a Petrolina, lá em Pernambuco, vamos lá para Grande Rio AM. Quem está com a gente é o Maico Galvão. Oi, Maico, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia, ministro Paulo Teixeira. Ministro, o senhor comentou aí sobre a questão sobre a reforma agrária. Como eu ia tratar desse ponto, eu gostaria de entender o seguinte. Aqui na nossa cidade, em Petrolina, houve recentemente uma invasão e, porém, por decisão judicial, as terras foram devolvidas. Nesse exato momento, acontece uma invasão de terra na região do Salitre, aqui na cidade vizinha de Juazeiro. O Ministério tem adotado alguma prática mais assertiva para que essas famílias tenham direito à terra nessas regiões já afetadas e como também, a partir do momento em que essas famílias possuem suas terras, qual o apoio técnico através da Codevasf, que o senhor deve saber que aqui na nossa região é muito forte, qual o apoio que a Codevasf tem dado a essas pessoas na assistência técnica para as famílias que estão ocupando terras? Bom, muito obrigado, Maico Galvão, pela sua pergunta. Eu estive em Petrolina recentemente com a primeira-dama Janja Lula da Silva e com uma comitiva de ministros africanos que foram ver essa dinâmica produção de frutas no perímetro irrigado do São Francisco, que hoje faz com que sejam as maiores produções de frutas para o mercado interno e para exportação. É um modelo. E aí você mencionou 2 situações. Você mencionou uma situação de uma terra da Embrapa e você mencionou a situação também do Salitre. O Salitre fica na Bahia e a Embrapa fica no Pernambuco. Ambos estão se tornando assentamentos. Nós vamos fazer um assentamento agora. Isso deve ser entregue no mês de setembro. Eu espero até que o presidente Lula entregue esse assentamento na terra da Embrapa, exatamente, Maico, com a parceria com a Embrapa. Isso é alta tecnologia e irrigação nesse perímetro irrigado do São Francisco, nessa terra da Embrapa, com assistência técnica, além da terra, a Embrapa entrando junto com sua alta tecnologia. A Embrapa está desenvolvendo uma outra cultivar de uva que é aberta, que não tem que pagar royalties, e é uma delícia. Então, esses agricultores vão entrar com terra, irrigação e assistência técnica dada pela Embrapa. E, ao mesmo tempo, num ambiente que o mercado é muito intenso, então eles não terão problema de vender seus produtos e vender bem.
O mesmo está acontecendo no norte da Bahia, no Salitre, que você também mencionou. Serão 1.400 famílias. Eu espero que em setembro o presidente Lula entregue esses 2 assentamentos irrigados, com assistência técnica da Embrapa, com assistência técnica também particular para cada agricultor, porque esses agricultores serão agricultores com muito sucesso pela frente. Então, nesse sul do Pernambuco, em Petrolina, e norte da Bahia, no Salitre, nós devemos atender cerca de 1.500, 1.600 famílias. Na Bahia, eu tenho aqui que ser justo, é uma parceria com o governador Jerônimo Rodrigues. Ele que fez um levantamento dessas terras, descobriu que eram terras públicas, as retomou em convênio com o governo federal. Nós estamos fazendo um assentamento conjunto, Bahia, governo da Bahia, governo federal, para assentar 1.400 famílias nessa região do Salitre com irrigação que será oferecida pela Codevasp. Falando em Bahia, vamos para lá então, vamos a Salvador, vamos lá para a Rádio Excelsior, porque o João Tran já está com a gente. Oi, João, bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, Karine, um prazer estar aqui de novo nesse programa que une nosso Brasil, né? Mas um bom dia mais especial ainda para o ministro Paulo Teixeira. A gente já conversou aqui um pouco, né, da Bahia e das questões sobre reforma agrária, e ainda seguindo um pouco nessa toada de conflitos que existem aqui no nosso estado, tem repercutido muito os conflitos no sul da Bahia. Uma CPI do MST chegou a ser aprovada aqui a nível estadual, mas voltou atrás por ser, de fato, uma matéria federal, segundo o entendimento da Justiça. O governo federal também chegou a mandar a Força Nacional para acalmar essas invasões, mas na última semana aconteceu uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em que agricultores pediram socorro antes de novas invasões e pediram mais ações federais. Ou seja, o assunto continua assombrando os produtores aqui do sul da Bahia. Então eu queria saber o que pode ser feito, se o governo tem previsão de novas ações ante essa possibilidade, né, esse noticiário de que justamente as invasões continuam assombrando o sul da Bahia. Muito obrigado. João, não precisa ter medo de assombração. O que está acontecendo aí é reforma agrária. Nós estamos comprando, por exemplo, aquelas terras da Suzano. Nós já, creio eu que já compramos 7 fazendas da Suzano. Parte nós compramos, parte a Suzano doou na negociação, porque eram terras públicas, e agora vamos prosseguir. Inclusive, conversei com o governador Jerônimo Rodrigues, que foi muito bacana conosco no norte da Bahia, que nós vamos visitar 3 áreas de assentamentos da reforma agrária. Então, isso que você mencionou sobre esses conflitos datam do governo passado. Inclusive, o governo passado ia levar a Força Nacional, a Bahia entrou no Supremo Tribunal Federal e impediu que levasse Força Nacional, porque estava ferindo o pacto federativo. Nesse governo teve um movimento que foi em 2003, nessa terra da Suzano, e que a gente, então, conversando com o governo do estado, com a Suzano e com o MST, nós fizemos um programa e já estamos adquirindo essas terras da Suzano e assentando essas famílias no sul da Bahia. Então, pode dizer aos produtores que esse é um governo que tem compromisso com a produção, vamos assentar as famílias e também os produtores que já têm as suas terras vão continuar produzindo. O que se quer no governo do presidente Lula é paz no campo, e fala para eles que assombração não existe. Esse é o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Se você perdeu o comecinho dessa entrevista e outras concedidas a nós pelo ministro Paulo Teixeira e outros também, vá lá no nosso YouTube, que é o @canalgov, tá tudo lá. Se você quiser só o áudio dessas entrevistas, vai para a Rádio Gov, radiogov.abc.com.br, tá tudo lá disponível para você a hora que você quiser. Ministro, vamos seguir, vamos para Lavras, vamos a Minas Gerais, vamos lá com a Rádio Cultura, porque o Renato Correia também está com a gente. Oi, Renato.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Paulo Teixeira. Bom dia a todos. Nós somos de Lavras, no sul do estado das Minas Gerais, especialmente aqui na área produtora de café familiar e também da pecuária leiteira. Eu gostaria de saber do senhor ministro a respeito do Plano Safra, o que pode contemplar aqui essa nossa região, especialmente essa agricultura familiar que é representativa na nossa economia. Renato, obrigado da sua pergunta. Se eu tivesse uma voz como a sua, eu também seria radialista. Quero mandar um abraço para Lavras. Lavras é meu irmão que faleceu em setembro do ano passado, era professor de engenharia aí na Universidade Federal de Lavras, né? Café com leite é o sul de Minas, é das mais dinâmicas economias que nós temos no Brasil, porque é uma economia exportadora, né? Aí e está indo num momento muito positivo. Eu ontem fiz uma análise de quais são os produtos que estão sendo financiados pelo Plano Safra. E a gente percebe um aumento muito expressivo do financiamento do café na agricultura familiar e do leite na agricultura familiar. Então, nós estamos aumentando. Eu quero dar uma boa notícia para você, Renato, que é a primeira vez que eu dou essa notícia. Eu entrei no conselho que vai discutir o fundo do café, né? Porque eu quero fazer com que esse fundo possa ajudar a formação de cooperativas e de agroindústria na agricultura familiar, que é muito dinâmica aí no sul de Minas. E eu quero ver como que a gente dinamiza ainda mais essa produção de café e de leite que vocês têm aí, tão dinâmica no sul de Minas e que faz que seja uma região tão desenvolvida. Então, o que eu quero dizer é que no novo Plano Safra, nós vamos estimular ainda mais a produção de café, porque todo mundo está vendo que não tem uma produção suficiente nem para o mercado interno e para exportação, e aumentar a produção de leite também, porque nós queremos proteína para o povo brasileiro. Ministro, o Renato perguntou aí do Plano Safra. O Plano Safra que deve começar aí já no dia 1º de julho. O ministro estava me contando aqui que está dependendo ainda da agenda do presidente para saber o dia exato do lançamento do Plano Safra 25, 26. Já nos adiantou aqui que vai ter mais investimentos em conectividade, algumas culturas como café, leite e arroz. Feijão. Ministro, e a gente pode ter alguma expectativa em relação ao valor? Porque do 23 para o 24, né? 23, 24 foi um valor, 24 para 25 já foi um valor bem maior. É isso. Né? E agora, a gente pode ter expectativa de se manter como está ou de um incremento? Então, nós batemos recorde de 23 para 24, batemos recorde de 24 para 25, 77 bi, e queremos bater recorde de 25 para 26. Mas se eu falar em valor aqui, o ministro da Fazenda estiver ouvindo, ele vai ficar chateado comigo, que ele vai dizer que eu adiantei sem conversar com ele, né? E você vai ter um número, mas lá na frente pode ser que ele não confirme. Então, eu estou torcendo para a gente bater novos recordes, né, na lavoura de 25 para 26, no Plano Safra de 25 a 26. O que nós conseguimos conjugar nesses dois últimos planos safras foi ter recorde de valores e ter recorde de subsídio. Eu espero que a gente consiga concretizar essa equação. Não temos o valor, mas temos uma excelente sinalização, então acho que já valeu aí, ministro. Vamos embora para a Rádio CBN, vamos a Maringá. A Luciana Pena também está com a gente. Oi, Luciana, bem-vinda, um ótimo dia para você. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, aqui na região oeste do Paraná há um conflito de terras entre indígenas e produtores rurais nas cidades de Guaíra e Terra Roxa. A Itaipu se comprometeu a comprar terras para resolver este conflito. Eu queria saber como é que está essa situação, como que o Ministério do Desenvolvimento Agrário acompanha essa situação, ministro. Olha, Luciana, realmente esse conflito existe e nós
o centro da administração desse conflito é o Ministério dos Povos Indígenas. Nós estamos junto com eles ajudando. A Itaipu se comprometeu com um valor expressivo para comprar terra para assentar essas famílias indígenas e pacificar esse conflito que é ali na região de Foz do Iguaçu, não é? Os indígenas, eles alegam que as terras deles, onde eles moravam anteriormente, foram alagadas para a construção da usina de Itaipu. Então, vamos aqui reconhecer que é um conflito de mais de 40 anos, mas que será resolvido no governo do presidente Lula, com a intercessão e a decisão da Itaipu de comprar uma terra para assentar essas populações indígenas que têm um direito ancestral às suas terras. Nós estamos ajudando, porque depois nós queremos que eles também tenham acesso a financiamento, tenham acesso a crédito, tenham acesso à assistência técnica. Nós estamos juntos com a ministra Sônia Guajajara administrando esse conflito para que ele tenha uma solução, e uma boa solução, nos próximos dias aqui. Ministro, daqui a pouquinho eu já vou chamar de novo a Priscila Mazenotti para a gente ir para a nossa segunda rodada, mas até quero aproveitar que ela começou aqui com a gente perguntando do programa Arroz da Gente, e aí queria que o senhor nos explicasse, acho que ficou faltando isso, o que é exatamente o programa, e quando a gente fala de arroz, o senhor esteve aqui outras vezes e disse que a ideia do governo, depois que teve aquela enchente no Rio Grande do Sul, aquela tragédia, era diversificar essa produção. Quero saber se a produção de arroz já está sendo diversificada, né, porque leva um tempo de ir para plantio, para colheita. Queria saber se isso já está acontecendo e queria saber exatamente o que é o programa. É uma linha de crédito? O que é? O programa Arroz da Gente é juros baixos para a produção de arroz. Então, quem for produzir arroz vai ter juros baixíssimos no nosso Plano Safra, no Pronaf. Ao mesmo tempo, é um programa de compras, não é? A Conab, ela propôs a saca a R$ 89, e quem quisesse vender para a Conab venderia a saca a 89. Hoje a saca está bem mais abaixo. Então, quem não comprou ali a 89 porque achava o preço baixo, agora o preço está mais baixo do que a Conab ofereceu. E, ao mesmo tempo, há uma expansão do arroz para essa lavoura irrigada do Centro-Oeste, porque o arroz ele estava, naquele momento, mais rentável que a soja, então muita gente migrou da soja para o arroz. E o arroz também ele é mais útil para o agricultor, tendo em vista que a palha do arroz ajuda a fertilizar a terra. Então, isso fez com que ampliasse. Nós tínhamos, o ano passado, cerca de 11 milhões de toneladas de produção de arroz. Nós agora subimos para 12 milhões de toneladas, 10%. Isso que fez com que caísse o preço do arroz, todas essas políticas, e isso é sentido por quem vai no supermercado para comprar arroz. Agora, nós estamos estudando a proposta de comprar arroz para fazer estoques, né? Porque com o preço baixo do arroz, esse é o momento do Estado comprar para lá, quando tiver uma alta, não afetar a sociedade brasileira. Então esse é o novo passo que nós estamos pensando dar através da Conab. E a produção está sendo diversificada no Nordeste? Tá sim, cresceu, ela aumentou também no Sul, mas ela cresceu para o Centro-Oeste, cresceu para o Nordeste. Outro dia eu recebi um post de um produtor que mostrou o aumento da produção no Piauí. E o que a gente precisa é isso. Quem mais consome arroz no Brasil per capita hoje é o Maranhão. Então nós precisamos fazer com que essas regiões cresçam a sua produção. E nós fizemos um programa também voltado ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar, para que ele volte a produzir arroz para as cidades que consomem muito arroz no Brasil. O arroz é a base
da nossa alimentação. Quem pega no pesado come muito arroz, e nós precisamos fazer com que essa pessoa tenha arroz de qualidade e preço barato na sua mesa. É verdade. Agora sim, vamos para a nossa segunda rodada. Priscila Mazianotti, Rádio Nacional. Oi, ministro. Eu queria saber do senhor a sua opinião sobre essas medidas, esse anúncio feito no último domingo das medidas para compensar aquela história do decreto do IOF, né? Por que eu pergunto? Porque entre as medidas está a taxação de 5% da LCA, que é a letra de crédito agropecuário. A Frente Parlamentar Agropecuária já disse que é contrária, que isso vai impactar nos investimentos no setor, em preço de alimento. Eu queria saber que avaliação que o senhor faz dessa medida nesse momento, se há uma correlação aí que a gente pode fazer até com o Plano Safra que está vindo agora em julho, ou se não, uma coisa não tem relação com a outra. Priscila Mazianotti. De preço de alimento, na verdade, né? De preço de alimento e investimento no setor. Priscila Mazianotti, duas coisas que eu queria te falar. O parlamento brasileiro, ele quer ter vida de casado e viver com vida de solteiro. Ele quer estar casado vivendo com vida de solteiro. Eu acho que a melhor forma de resolver esse problema é abrir mão de uma parte das emendas parlamentares, porque o que o governo está buscando fazer é equilíbrio fiscal. E hoje, todas as medidas que o ministro Haddad propõe, o parlamento é contra. Então, abra mão de uma parte das emendas e aí nós vamos ter equilíbrio fiscal no Brasil, não é? Essa questão da LCA, quem financia sua safra na LCA é exportador. Então, não creio que vai afetar a política de preços de produtos local no Brasil, porque quem se financia normalmente é grande produtor de soja, de milho e que tem as trades, etc. Então, eu acho que o que precisamos nesse debate fazer é que o parlamento diga o que pode ser feito, porque todas as medidas há um impedimento para serem adotadas. O IOF, não pode. Agora, taxar LCA, LCI, também não pode. O que pode? Para garantir, porque todo mundo fala que tem que ter equilíbrio fiscal. Esse é o compromisso do presidente Lula e o compromisso do ministro da Fazenda. Alguma coisa tem que ser feita. E eu acho que, então, o parlamento poderia dizer, olha, se não quer uma coisa, não quer outra, dá alguma coisa para se garantir que nós tenhamos déficit zero, que é o compromisso do governo do presidente Lula. Campinas, Rádio Bandeirantes, Heitor Fredo. Ministro, o senhor na gestão anterior como deputado federal foi o autor do projeto de lei de defesa do Estado Democrático de Direito, ficou conhecida como Lei Antigolpe, que é a base, uma das bases para o que a gente está vendo essa semana do inquérito no STF. Como é que o senhor tem acompanhado esse momento da nossa democracia? Olha, é importante, obrigado da tua pergunta, Heitor, porque nós aprovamos essa lei em defesa do Estado Democrático de Direito no governo do Jair Bolsonaro. Ele que sancionou essa lei. E era uma lei que revogou a Lei de Segurança Nacional, que ele estava usando fartamente para perseguir adversários, e colocamos no lugar dela uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Esses dois tipos penais, da ruptura do Estado Democrático de Direito e da tentativa de ruptura violenta do Estado Democrático de Direito, são da minha lavra. Eu acho que o governo precisa mesmo, o Brasil, não o governo, mas precisa evoluir para punir aqueles que tentaram o golpe de Estado, né? Ontem, na fala do coronel Cid, ele falou que o então presidente Jair Bolsonaro mexeu na minuta de decreto, que o chefe do Exército disse que se tivesse o decreto haveria o golpe de Estado, que o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seria preso. Então nós estivemos à beira de um golpe de Estado. Bom, você só pune golpe de Estado quando ele não conseguiu ser bem sucedido. Então agora é hora de punir todos esses envolvidos
e eu acho que o Supremo Tribunal Federal está em bom caminho para punir todos esses envolvidos com a tentativa de golpe de Estado, e que não e que está clara a tentativa. Ontem, o Coronel Cid descreveu com grande ilustração a tentativa de golpe de Estado que nós vivemos aqui no Brasil em novembro, dezembro de 2022, que inclusive ele falou do financiamento para promover um ambiente de balbúrdia na sociedade brasileira, e aqui em Brasília puseram fogo em viaturas, puseram fogo em ônibus, e também tinha um caminhão com explosivo perto do aeroporto para explodir, que aquilo podia ter levado muitas vidas, né? Felizmente nada disso aconteceu e felizmente não houve um golpe de Estado, mas agora é hora de punir todos que tentaram, para que nunca mais alguém pense em dar golpe de Estado no Brasil. Belém, Rádio Liberal, Rodolfo Souza. Ministro, eu queria que você falasse a respeito dessa questão das florestas produtivas, né, esse projeto que vai ser apresentado aqui na COP30 em novembro. Olha, Rodolfo, obrigado da sua pergunta. Nós estamos promovendo esse programa Florestas Produtivas. O que consiste no programa Florestas Produtivas? São sistemas agroflorestais que combinam a produção de alimentos com reflorestamento. Retomar cobertura florestal com espécies produtivas, isso é, com espécies cujo resultado econômico seja alto. Veja, aí na Amazônia você tem o açaí, que está num valor absurdo, está muito caro, o cacau, o dendê, a acerola, a banana, né? E esses sistemas agroflorestais, eles ajudam a recuperar a cobertura florestal e fortalecer o papel que a floresta amazônica representa para o clima brasileiro, para o regime de chuvas. Então, nós faremos o maior programa de recuperação florestal que vai acontecer no mundo nesse momento. Nós estamos fazendo em parceria com o BNDES, os editais já estão abertos para quem quiser tomar esse recurso. Ele é voltado para cooperativas e associações para a recuperação florestal, e no nosso programa com florestas produtivas. É uma parceria Ministério do Desenvolvimento Agrário, INCRA, Ministério de Meio Ambiente, BNDES. Agora, além desse financiamento, terá um segundo financiamento que será feito pela Caixa Econômica Federal. O presidente Carlos Vieira também disponibilizou 50 milhões. O BNDES disponibilizou 150 milhões. Agora a Caixa disponibilizou 50 milhões, então já dá 200 milhões. E a Petrobras deve disponibilizar mais 70 milhões, 270 milhões. Isso tudo a fundo perdido, sem precisar ser reembolsado. E nós destinaremos aos assentamentos de reforma agrária, para que esses assentamentos que no passado tiveram uma exigência que eles suprimissem cobertura vegetal e cobertura florestal, agora nós queremos recuperar onde tiver áreas degradadas, de maneira a que isso seja vantajoso para o agricultor. Porque sendo vantajoso para o agricultor, a árvore de pé será mais vantajoso do que a árvore cortada. A árvore de pé será mais vantajosa do que supressão de floresta. E por isso eu estou indo aí, Rodolfo, estou indo aí no Corpus Christi, estou indo quinta, sexta e sábado para fazer um giro aí. Eu vou a Tomé Açu conhecer a experiência de florestas produtivas, sistemas agroflorestais dos japoneses. Também vou aí conhecer do lado de Tomé Açu essa produção de açaí. Devo ir à Tailândia com o BASA, depois
eu vou para Santarém e devo ir também para Altamira. Ministro, quando a gente fala, o senhor fala de florestas produtivas, né? O senhor diz que as áreas que são degradadas serão agora transformadas, né? A gente está falando de agrofloresta, para que o ouvinte, o telespectador entenda, vai transformar aquela área que está degradada numa agrofloresta, é isso? Exatamente, e essa agrofloresta você pode combinar a produção de alimentos com recuperação florestal, que possa ter um resultado econômico vantajoso, né? Já que quem hoje está produzindo açaí está tendo um resultado econômico altíssimo, quem está produzindo cacau está tendo resultado econômico alto, e com isso também associar a agroindústria, porque você também pode processar o açaí, processar o cacau, processar o dendê e outros produtos, e disso ter um resultado econômico altíssimo. Então nós vamos recompor a floresta com a dinâmica vantajosa para o agricultor. Porque eu sempre me preocupei que essa equação da floresta tem que ser uma equação que seja vantajosa para o agricultor, porque precisa desenvolver o agricultor. E eu acho que essa é a equação que mais é vantajosa para o agricultor e para a sociedade brasileira e para o mundo, em função do aquecimento global. De volta a Petrolina, Grande Rio, AM, Michael Galvão. Ministro, de forma bem rápida, qual o que o Ministério tem feito sobre a questão dos reassentados do sistema Itaparica? A princípio, principalmente os projetos Fulgêncio de Santa Maria da Boa Vista e Projeto Brígida na cidade de Orocó. E como o Ministério tem ajudado esses reassentados junto ao PAA. Michael, eu estou achando que você precisava ser superintendente nosso aí. Você conhece tudo o que acontece no nosso ministério e sobre Itaparica, não é? Itaparica tem um problema, porque na equação que foi feita lá atrás, a energia é cara. É disso que você está falando, não é isso, não? E eu conversei com o ministro. Nós estamos conversando com o ministro Valdez Góes, de Integração e Desenvolvimento Regional, juntamente também com o ministro Alexandre, que é o ministro de Minas e Energias, o ministro Wellington, para a gente começar nessa região um programa de energia solar fotovoltaica para irrigação. Isso é, você substituir a irrigação pela produção de energia do Sistema Nacional, que está muito caro e esses agricultores não aguentam pagar, por energia solar fotovoltaica. Então, nós estamos agora para dar esse passo. Mas eu estou vendo que o Maico sabe tudo, então eu não posso bobear aqui, porque qualquer demora nós vamos ficar, o Maico vai nos acompanhar como é o papel correto da imprensa. Mas, Maico, nós estamos então desenhando um programa de usinas fotovoltaicas para esses agricultores da região de Itaparica. De volta a Salvador, Rádio Excelsior, João Tram. Ministro, eu queria saber como é que está a sua relação com o MST, né? Saíram algumas informações de que eles teriam pedido sua demissão, de que estaria um pouco estremecida, então queria entender melhor como é que está esse panorama. Olha, obrigado. Eu estou vendo aqui hoje que está animada a entrevista. Bom, a minha relação com o MST sempre foi muito respeitosa, e eu também compreendo o papel que o movimento social tem de pressionar. Eu tenho um amigo, João, que faleceu recentemente, Dom Angélico Sândalo Bernardino, que ele dizia que política é como feijão, só cozinha na panela de pressão, tá certo? Então o papel do movimento é o papel de pressionar, e o papel do executivo é de entregar, tá certo? Não? Bom, eu também tenho como missão, tudo que a gente entregar, nós temos que entregar para todos. Eu tenho que entregar para o conjunto dos movimentos sociais brasileiros. Tem que cuidar de cada movimento para ter um equilíbrio no processo dos movimentos. Mas eu me lembro de um vice-presidente brasileiro, que foi vice-presidente do presidente Lula, Zé de Alencar,
que ele dizia que quando ele saiu da cidade dele, ele tinha 15 anos de idade, o pai disse a ele: meu filho, vá para onde você for, pode crescer, mas o importante é poder voltar aqui para a sua cidade. Então, o importante no nosso governo é poder, depois que terminar o governo, ter o mesmo respeito que a gente tem dos movimentos sociais. E tenha certeza, João, que o presidente Lula e eu temos um imenso compromisso com a reforma agrária e que nós estamos fazendo tudo para entregar os programas de reforma agrária. E os números falam por si, né? Veja, no diálogo que nós estamos fazendo aqui só sobre o seu estado da Bahia, né? Nesse convênio com o governador Jerônimo Rodrigues, estamos entregando lá em cima o salitre, estamos entregando lá embaixo as áreas da Suzano e estamos fazendo... A Bahia certamente é o lugar que mais está tendo demarcação de terras remanescentes de quilombos, né? Eu, quando ligo para o governador para consultar, porque a gente tem que consultar todos os governadores sobre terras de quilombos, né? E ele fala, só isso? Quer dizer, é uma maneira de brincadeira que, enquanto nós temos que consultar governadores, às vezes governadores que não têm tanta simpatia ao tema, o governador Jerônimo tem uma enorme simpatia ao tema da demarcação de terras de quilombos. Portanto, nós estamos entregando tudo passível de entrega. E com o MST eu tenho uma relação muito respeitosa, como tenho com a CONTAG, como tenho com a FETRAF, como tenho com o MPA, com o MAB, com a EFNL, todos os movimentos do campo no Brasil, e eles estão no papel deles. Ministro, a gente já está pertinho da COP30, parecia longe, mas agora já está se avizinhando aí essa COP tão esperada, né? Em novembro a gente tem a COP30 e queria saber que experiências o Ministério da Agricultura Familiar, imagino que para as delegações estrangeiras seja muita novidade o trabalho que é feito no Brasil, especialmente na agricultura familiar, e eu queria saber que experiências serão compartilhadas com essas delegações na COP30. Florestas produtivas, sistemas agroflorestais com espécies nativas que possam dar resultado econômico para as populações. Nossa equação, como eu disse, na Amazônia é a preservação e a sustentabilidade dos amazônidas. E eu acho que o sistema agroflorestal, ele resolve essa equação no sentido de dar aos amazônidas um resultado econômico e a sustentabilidade. As florestas produtivas serão o grande carro-chefe da nossa entrega na COP30 em Belém. Mas um outro carro-chefe é a bioeconomia. Isso é, como fazer e favorecer o povo amazônico com a bioeconomia, né? A economia do ribeirinho, do indígena, do quilombola, a economia do extrativismo, isso é, que tenha um resultado econômico, que tenha processamento, industrialização, apoio econômico. E o que eu acho que esse governo está fazendo, que além da floresta produtiva, do apoio à bioeconomia, são os programas de compras públicas. O PA, por exemplo, ele penetra no interior da Amazônia, que nunca teve o programa de aquisição de alimentos. Agora, o programa de aquisição de alimentos está penetrando no interior da Amazônia e comprando dessas populações. Então, essas populações passam a ter um meio para vender, para quem vender, que compra a preço justo o seu produto através do programa de aquisição de alimentos. É impressionante ver como o programa de aquisição de alimentos penetrou no interior da Amazônia e está comprando dessas populações amazônicas e garantindo um resultado econômico para elas, né? Ao mesmo tempo, nós também temos um outro programa, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que compra dessas populações. Então, esse conjunto de programas é o que nós estamos oferecendo para a Amazônia, com diminuição do desmatamento, profunda diminuição, mas também viabilidade econômica para quem vive. São 29 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e que tem que ter atenção do governo do presidente Lula. E todos esses programas que eu estou falando aqui, eles têm enorme simpatia do povo amazônida. E é por isso que essa é a nossa entrega para a COP30.
Ministro, quero agradecer sua presença aqui mais uma vez e já quero te convidar para voltar amanhã. Assim que o Plano Safra for lançado. Tá bom. Por favor, volte e venha aqui nos contar para não quebrar a tradição, porque o senhor esteve aqui com a gente em todas o pós-Plano Safra, pós-imediato ao Plano Safra. Então, já fica aqui o convite para o senhor colocar na sua agenda e eu quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações Karine, finais. Primeiro falar com o Heitor Fredo, lá de Campinas, né? Heitor, acabei de ter um neto que nasceu torcedor da Ponte Preta. Então, acho que ele é um dos poucos que nasceram nesse tempo que é torcedor da Ponte Preta. O Diego também aqui da Diego Secom. também. Então, tem dois aqui. São aves raras. Então, meu neto João, filho da Laís e do Rodrigo, que é de Campinas, eles são torcedores da Ponte Preta. Outra coisa que eu quero dizer, agradecer muito e agradecer, já aceitar o teu convite para vir aqui no final do mês falar sobre o Plano Safra. Ótimo. Sobre o novo Plano Safra, que nós esperamos que ajude o Brasil a ser essa potência e continuar sendo essa potência de produção de alimentos para o povo brasileiro e para o mundo, para garantir soberania alimentar e uma agricultura sustentável, regenerativa, cada dia mais agroecológica. Então, agradecer imensamente a todos vocês, em seu nome, Karina, de todos os jornalistas e jornalistas que participaram aqui dessa rede nacional conosco. Muito obrigado.